Olá, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aqui no meu canal do YouTube. Sou Ângela Cirino e temos essa série de podcast que uma vez por semana tem sempre um episódio novo. E esses podcasts não são sobre a Ângela, são sobre os nossos alunos e alunas que formam ou estão ainda em formação no Instituto Psicanalítico Fazendo a Diferença, onde nós formamos profissionais na área terapêutica tanto na psicanálise clínica como em várias outras especializações, levando até você autoconhecimento, mudança de vida em várias as áreas e você também pode ter uma nova profissão deslanchando e decolando aí no mercado de trabalho, fazendo o que a gente mais ama, né? Cuidando de gente. E hoje eu estou aqui com uma pessoa especial que se tornou uma amiga preciosa, Raquel Barros. Tudo bem, minha querida? Tudo bem? Prazer estar aqui com você. Para mim é uma honra, um privilégio, uma oportunidade única que Deus tem concedido. Uma Como é que honra. você chegou no Instituto? Como é que você conheceu? Então, desde 2017, o Aham. Senhor tem ressignificado a minha história. Uhum. Ainda que alguns percalços aconteceu para que hoje eu estivesse aqui, Ele me trouxe a você em 2017, quando eu estava em um momento de muita depressão, de muita angústia, de muito trabalho, de excesso de trabalho. Ontem eu até vi o podcast da Cacau, né? É, muito bom, né? Me identifiquei muito. Por quê? Porque nós que viemos desse mercado corporativo sabemos o quanto que é puxado, o quanto que é exigido da gente. E você trabalhava em que área? Eu trabalhava também na área de seguros, Sério? sério, E aquela correria, atendendo aquela cliente o dia correria, inteiro? só Muito que eu era cobrado? na área de resolução de problemas, Ixi. muito cobrada, Nossa, aí deve ser mais complicado ainda. era muito xingada, né? É. Meu carro deu PT, não vai pagar não, vai pagar que dia, né? E tem que pegar toda aquela questão. Gente, aí você pega só a gente estressado, né? Exatamente. Mas ali naquele lugar o Senhor já começou a fazer o meu propósito, porque mesmo com as pessoas muito nervosas, Sim, eu consegui entender a dor dela. E ali eu não era só um CPF ou um CNPJ representando a empresa. Eu entendi. muitas vezes deixava de lado e ajudava ela. Então, você estava nesse mercado de trabalho, muito cansada com tudo isso. E como é que foi, né? Porque o Instituto, muita gente chegou porque assistiu uma live, porque já me conhecia. Você viu alguma mensagem, despertou para você essa área, por quê? Sim, em 2017 eu vi uma palestra sua, né? Uhum. Pessoalmente foi maravilhoso. Desde então, Na sua cidade lá? na minha cidade, Sério? na dinâmica da liguinha, Lá na. Não me lembro a denominação. E aí, como é que foi? na dinâmica da liguinha, e ali eu comecei a perceber que eu poderia ter alguém que me entendesse, Que legal. né? Porque eu já havia procurado bastante, vindo de Sim. vários traumas, que depois a gente continua, religiosos, emocionais, Uhum. e eu senti algo diferente, porque eu nunca fui tão entendida e você nem conversou comigo. Isso é legal, né? Tem alguém lá do outro lado conversando comigo aqui na live 81, aqui no YouTube, mas está me entendendo. Você sabe que tem muita história desse jeito mesmo? Sim, Eu me lembro de uma vez, né, que eu fui atender uma paciente e eu perguntei assim: bom, você é de Manaus, eu estou aqui em Goiânia, né? Era um atendimento online através do consultório, né? E eu falei assim: quem te indicou? Ela falou: estava assistindo uma ministração sua no YouTube. E quando você falou de doenças psicossomáticas, ela desenvolveu tudo aquilo que eu havia falado com as dores emocionais que estavam, né, psicossomatizando no corpo. Ela disse: eu sinto exatamente daquele jeito que você falou naquela mensagem, naquela pregação. E eu queria só abrir o coração, porque eu tenho certeza que você vai me entender. Gente, e foi a consulta mais difícil, porque nós conversamos por horas. E era difícil identificar onde estava o problema dela, porque de fato era um problema assim completamente diferente, que um dia eu conto para vocês. Olha que legal, né? Você estava num local físico, né? Me sim, ouvindo da palestra e se sentiu entendida, sim. acolhida. Fala um E, pouco e mais. cheguei em casa e Uhum. comecei a maratonar todos os vídeos que eu via no YouTube. Você está brincando? De casamento, só um adendo que eu e meu esposo, a gente já trabalhava com pessoas na igreja, Sim. com homens e mulheres e casais, e Aham. aquilo só me edificava mais. Então, cada vez Que que legal. a gente ia fazer, né, a obra servir as pessoas, aquilo somava. E aí, em 2018 foi mais intensivo, em 2019 Aham. ficou mais próximo, 2020 veio pandemia. Sim. Aí, na pandemia, realmente, você foi, eu falo que o farol de muitas pessoas, de muitas É. famílias, Live né? todo dia, né? Lives. E, além disso, né? Eu já tinha um interesse em descobrir mais sobre pessoas. Uhum. E quando você
colocou que poderia ter um curso de psicanálise cristã. Imediatamente, tudo que eu estava estudando, eu parei. Então, acho que eu fui uma das que mais pegou no pé da Cleo. Meu Deus! Ela lembra de mim. Porque eu orava há 1 ano por isso. Que isso, Porque Raquel? não existia. Eu falava, Senhor, falta algo. Falta algo que fecha, algo que tem uma essência, que é além só do conhecimento. E é tão interessante, né? Quando eu fiz psicanálise, eu fiz em 2 institutos, né? Um freudiano e um lacaniano. E eu observava tudo e eu dizia justamente a mesma coisa. Gente, mas falta algo. E sem eu nem imaginar o algo que eu, né, entendia que faltava, eu ia buscando todo o conceito bíblico, colocando ali para poder oferecer para as pessoas, de fato, uma parte científica que eu pudesse ancorar a fé de forma que ela aprovasse aquilo ou que ela explicasse que não convinha. E você encontrou isso no Instituto? Sim, e cada dia que vocês montavam as aulas, davam os manejos, eu me via naquilo, né? Porque o mais interessante é que primeiro você é curada, para É isso depois mesmo. você curar as pessoas. Então você descobre coisas que você acha que tá tudo bem. Porque quando você já é convertida, já ajuda pessoas, Sim. você acha que não tem nada. Bem, não preciso mais nada. Tô bem, e assim faz. Só que no meu caso, eu ouvia muito isso, mas eu não me sentia bem. Eu sabia que eu não estava bem emocionalmente. E isso gerava muito preconceito, né? No meio religioso, entre as pessoas, no meio de trabalho. Porque você trabalha em uma empresa boa, por mais que esteja mal fisicamente, porque todo o trabalho gerou Desgaste, né, né? desgaste, eu não me sentia bem por tudo que eu estava vivendo. E eu lembro que várias vezes eu fazia caixinha de perguntas, você fazia, e eu perguntava, e você era muito dura nas respostas Muito comigo. dura, gente. Não sou esse docinho que vocês pensam só, não. Mas era exatamente o que o meu inconsciente, a minha alma precisava naquele dia. Que legal. Uma figura meio que materna, né? Exatamente. E as respostas, elas vinham muito em conta, porque quando a gente está buscando ajuda, a gente Sim. tem que estar aberta para entender que as respostas não vão ser como você quer, Sim. mas Que como legal, você Raquel, precisa. nem imaginava. Qual foi a resposta mais dura que você teve? Como faz quando você tem muito medo de morrer? Você foi aquela pessoa que me perguntou, eu não acredito. E aí? Conta pro pessoal o que eu respondi. Gente, como assim? Você vai morrer entendendo que você vai morrer, querida. Oh, não adianta ter medo de morrer. Eu te contar uma coisa, você vai Você morrer. morrer. E lógico E que como é tinha que você leu isso? Você leu, ficou... Eu acho que eu fiz até foi um stories. Foi um stories, foi mesmo. Foi. Menina, eu tava indo pro shopping. Quando eu li, eu comecei a rir. Falei, como é que faz? Que legal, Raquel. Eu fui, meditei, chorei muito e falei, Senhor, eu preciso perder esse medo. E aí ele falou, o medo tá te paralisando. E você tinha medo de morrer assim mesmo? Muito, porque outro dia a gente conta, né, em outro Aham. episódio, mas eu vim de alguns traumas religiosos que eu recebi uma carta onde eu seria morta por Deus se eu não fizesse tudo que fosse determinado. Peraí, você recebeu uma carta Sim. de alguém que era tipo líder, né? Alguma coisa assim. Uhum. Que se você não fizesse como mandava o figurino daquela pessoa, Isso. que Deus mataria você. Sim. Meu Deus, ainda existe isso. Raquel, Sim. que louco. Como é que foi viver aí? Você tinha medo o tempo todinho. O medo. E o contexto da carta foi porque eu estava numa depressão pós-parto, eu não sabia que era, né? Eu sentia muita angústia, muita ansiedade, medo. Já cheguei a parar no pronto-socorro com crise de pânico. E eu fui buscar auxílio, né? Para saber se eu deveria tomar remédio, porque era muito fechado. Então, Sim. existe um tabu até hoje com terapia e com medicação. Que só quem está em pecado é que vai passar por isso. Enfim. E eu recebi essa carta. Então, eu achava que tudo que eu estava sentindo realmente era uma sentença de Deus. Sim. E começou a ficar um misto na minha mente. E aí, graças a Deus, veio a pandemia. Eu falo que eu amei a pandemia nesse sentido. Eu também. Porque Descobri. eu me descobri e eu não tinha porquê ir à igreja, né? Nesse sentido, porque você não ia ser punida. Sim. O Covid não deixava. Enfim, com aquela resposta, eu entendi que Deus realmente criou a vida e a morte. E que Ele sabe todas as coisas da sua vida. E que eu precisaria viver a minha vida. E não ficar deixando o medo me paralisar. E eu ver a vida que eu tanto amava passar. Porque o que mais se instiga no Instituto é a alegria de viver, sabe? Que tem de ajudar pessoas, vidas. E eu sempre tive isso desde pequena. E sempre fui muito criticada por causa disso. Porque quem não está no mesmo propósito vai falar que você quer aparecer. Exatamente. Vai falar que Vai isso ter é coisa da ciúme. sua cabeça. Vai ter isso mesmo. ciúme. E eu, muitas vezes, perdi minha identidade nesse meio tempo. Então, a psicanálise, ela me trouxe a identidade da Raquel.
De verdade. A identidade que, independente do que pensa ou acha, eu te respeito. Mas eu sei quem eu sou em Cristo. E aquilo, eu vou cumprir o meu propósito de acordo com aquilo que Ele tem para mim. Você estando de acordo ou não, Exatamente. né? O mais interessante é isso, porque muitas vezes nós fazemos algo, até como foi o seu caso, né, de receber uma carta de alguém, que se você não fizesse algo especificamente, que alguém estava mandando, terceirizando, Deus terceirizou o mandamento para alguém, né, vamos dizer assim, né, gente? Nós somos cristãos, nós amamos o Senhor, mas a gente sabe que tem muita meninice, muita falta de conhecimento, né? Como Sim. foi o que você vivenciou de alguém que agiu com você? E aí fica muito complexo, porque se você não tem uma firmeza na sua identidade, em quem você é, no propósito que Deus tem na sua vida, no que você pode fazer, você acaba que, por ter medo, se anula. Exatamente. Você não consegue ser quem você é na sua plenitude sem que você tenha aprovação de alguém. Isso. E você sentia muito isso. Muito isso. E isso vinha, a psicanálise mostrou, né, muito da minha infância. Porque como eu tive também uma criação muito rígida, é uma mãe que maravilhosa, mas não teve condições de me dar exatamente a minha linguagem, né, que a gente Aham. entende hoje de amor, eu cresci com essa carência. Uhum. Então eu sempre projetei em pessoas, em amizades, em relacionamentos, essa aprovação, esse amor que Deus pode te dar e você também pode se dar, né, quando você se conhece. E quando eu fui perdendo esse medo, fui me conhecendo, porque é um autoconhecimento profundo, né, o curso, eu fui vendo que eu nasci para aquilo. Você E apaixonou. apaixonei porque eu lembrava assim, quantos clientes que eu já aconselhei, eu ajudava, Sem saber o que você sem estava saber. fazendo. Quantas amizades que realmente eu era um instrumento daquelas pessoas, né? Em todos os cursos, o quanto que a gente é um facilitador, um instrumento para as vidas. Só que a psicanálise, ela é profunda, né? Ela é literalmente conhecer as raízes da pessoa, não é só o exterior, o que ela fala, vai além. Então, ela me trouxe isso de dentro para fora. E isso pôde me ressignificar também a história que eu estava vivendo, de medo, de angústia, que estava passando para o meu filho. Porque, Para o seu filho. por, Como é que seu filho se sentia? Lembrando que a sua história de medo, de angústia, já vinha desde a depressão infância. pós-parto. Vinha da Sim, infância, sim, né? Ela foi aflorada na depressão pós-parto isso, e, né, o parto traz a criança, depressão pós-parto. Você, às vezes, se não se sarar, vai pegando a infância do seu filho, a adolescência, e vai passando toda aquela tristeza para ele, né? E exatamente. você percebeu isso? Eu percebi quando eu não sabia, né, que era depressão até então. Uhum. Quando eu realmente fui diagnosticada e com ansiedade, pânico, eu vi que aquele todo medo que eu estava vivendo estava passando para ele. Por quê? Porque E nas ele tinha que crises, idade, seu filho? 2 anos, 2 aninhos. 2 anos. Quando ele tinha 2 anos, eu comecei a perceber que eu ficava muito irritada. E hoje, atendendo pais, eu vejo o quanto que a gente precisa se conhecer. Porque os nossos filhos são reflexos das nossas atitudes, Exatamente. das nossas emoções. Eles são crianças. E quando eu tive um surto uma vez que eu me vi repetindo o que fizeram comigo, eu olhei para ele, olhei para mim, fiquei muito mal, me senti assim, aquilo que você mais nega é o que você está repetindo, né? Meu Deus. E eu falei, eu não estou falando mal da minha Você mãe. viu nele a Raquel da infância. Exatamente. Machucada, chateada, cheia de conflito. E deve ter Isso. sido muito doloroso, né, Raquel? É. E vi que eu estava causando isso nele, né? Aí dói mais. Que dói mais. Por quê? Porque a maioria das vezes nossos pais não tiveram, né, essa instrução, essa Sim. mentalidade renovada. Só que a decisão de mudar é ela que faz a diferença. Eu olhei e falei, Deus, eu não quero isso para mim nem para o meu filho. Uhum. Me ajuda a reorganizar minhas emoções, me ajuda a enxergar essa maternidade, tudo que eu estou vivendo diferente. E aí, então, foi mergulho em cima de mergulho. Conhecimento, tudo que eu podia fazer, de livros que me indicavam, que vocês indicavam. Enfim, Filme para assistir. filme, série, Assiste uma aula 2, 3 vezes. a série N com E. Ele Nossa, viu comigo. Deus. Meu pai, aquela série me fez chorar. Eu assisti ela 2 vezes. Exatamente. Eu chorava, eu dizia, meu Deus, como nós somos desumanos. E os anos foram passando. Aham. E hoje meu filho está com 7 anos. E eu me vejo, a minha criança interior nele. Então, todas as vezes que existe algum evento em casa, eu lembro de como eu gostaria de ser tratada. Uau, que legal. Como que não me acolheram. Como que cada nervosismo gerava mais ira. Nossa, Raquel. E mesmo gerando ira, às vezes o que o pai precisa, que nós pais precisamos, é simplesmente entender que tem uma emoção, um sentimento ali por trás. Interessante, então. Você começou a pegar o seu filho
quando você percebeu que estava reproduzindo todas as dores que você viveu na vida dele, Isso. né? Quando você viu aquela criança que automaticamente talvez estava chateada, triste, meio que depressiva, e que estava sendo causada por você. Isso. Quando você pensou em mudar tudo isso, você resolveu fazer dele o, o porto, não vou nem pôr porto, o local onde você tinha que desaguar, onde você tinha que jogar seta daquilo que você gostaria de ter recebido no passado. Tudo aquilo que você gostaria de ter recebido de emoção positiva, emoção forte, de validação, de acolhimento, você falou, bom, eu não vou dar para ele o que eu recebi, mas eu vou dar para ele tudo aquilo que eu gostaria de ter. É claro que a gente aprende também a ter esse equilíbrio. Sim. E como foi essa descoberta dessa nova mãe? Foi libertador. E eu falo que é literalmente a cura. Né? Todos nós que nos propomos a isso, a gente é curado. Por quê? Porque quando você vê o que você instrui, o seu filho te repercutindo, é emocionante. Então, quando ele tá muito nervoso, que Sim. eu explico, né, que respira, que eu também fico nervosa e valido e falo de mim mesma. Mesmo? Isso é verdade? É, mãe. Aí depois ele mesmo fala, né, mamãe, porque tá tudo bem, a gente fica nervoso, a gente tem que aprender, né, a controlar. E tem dia que não vai controlar, né? Sim, Nós precisamos, como diz você, tá tudo bem. é isso mesmo. Tem dia que não vai controlar, tem dia que a gente vai ter que dar um gritinho mesmo, tem dia que a gente vai ter que chorar bastante, tem dia que a gente se afasta até nos entendermos emocionalmente. Exatamente. E aí, então, esse ressignificar da minha pessoa, ela transgrediu na minha maternidade, nas pessoas ao meu redor. E através dos estágios eu fui conhecendo pessoas, fui ouvindo os feedbacks, e aquilo era alimentador da minha alma. Na verdade, é um combustível da minha vida, eu falo. É porque você começa a escutar histórias mais difíceis do que a que você viveu. Sim, Você começa a escutar histórias que são exatamente como você viveu e que as pessoas às vezes estão mais presas do que você ficou por um tempo. isso. E a gente começa então a se autoavaliar. Quando a história é muito séria, a gente fica assim, meu Deus, eu estou reclamando do quê? Quando a história é mais leve, a gente fica, gente, eu tenho que ajudar essa pessoa a ressignificar. E vai criando assim um senso de utilidade, Isso. um senso de valor. Né? E o que vai acontecendo na vida dos nossos filhos e no casamento também, né? Isso alterou muito. Sim, alterou na minha maneira de ver meu esposo, né? Aham. De que também dá outro podcast, a nossa história de ressignificação, com dependência, com tudo. E no meu casamento, o que alterou muito foi que ele pôde ver uma Raquel que se descobriu. Que não mais servia as pessoas do jeito só que elas queriam. Uhum. Mas que tinha uma utilidade pública, igual você falou, mas com um amor que não cansava, com um amor que me motivava, que me inspirava e me Sim. inspira todos os dias. E com os meus pacientes mesmo hoje, né, os clientes, quando as pessoas que passam na minha vida, eu sempre peço, coloca pessoas que o senhor tem propósito, porque Sim. o ser une propósito, não une somente vidas. Uhum. E aí, tem uns 15 dias que eu ouvi uma frase que mexeu muito comigo, porque na minha infância eu sentia isso. A pessoa falou assim, Raquel, você é aquela pessoa que tem facilidade de esculpir, de tirar, de extrair o melhor da pessoa. Eu amo ver o outro melhor, sabe? Uhum. Eu amo elogiar, eu amo ver você conseguir alguma Presentear, coisa. gente. Nunca vi gostar de presentear desse tanto. Sim, é da minha essência. Parece Eu que até, entendo. né? Não é, Não, mas é eu entendo. minha. Eu sou assim também, Raquel. Sim, eu Uma das amo. minhas linguagens de amor é essa, é validar a pessoa. Demais. É aplaudir a pessoa, é falar, olha, tenho orgulho de você, Demais. presentear. Né? É da nossa essência mesmo. E isso nos preenche, né? Isso nos preenche. E como nós também não tivemos tanto, Aham. a gente sabe o que isso significa também. Nossa, o quanto isso é importante para o outro. Isso. Raquel, a gente já conversa, né? Como professora, vamos dizer assim, né? Coordenadora do Instituto e aluna, como terapeuta que já está formada e quem está te mentoreando muitas vezes, né? Você já foi em imersão com a gente, já está conosco tem muito tempo, está presente em todas as lives 8 e 1 e acaba que tem algumas pessoas que a gente acaba tendo um pouco mais de afinidade, conversa um pouco mais lá dentro do direct. E uma das coisas que sempre me chamava a atenção, que você curtia tudo mesmo, é muito legal, né, lembrar dessa história, que eu nem lembrava que você era a mulher que questionou com respeito ao medo de morrer, né? Mas uma das coisas que sempre me chamou a atenção é como o meu modelo de vida, digamos assim, a minha experiência de vida como mãe de menino, com o Júnior, Sim. com meu filho, sempre mexeu muito com você. Muito. Porque geralmente o que chega muito no direct? Nossa, ele é um fofo, nossa, menino da voz grossa,
Nossa, o Júnior é muito engraçado. Nossa, ai, eu quero ele pra genro, eu quero ele pra genro. Ô, tem lista aí pra poder casar com o Júnior? Lembra da brincadeira, por causa do jeito que ele é. Eu brinquei casar com o Júnior, vai ser uma esposa muito amada. Mas as coisas que sempre chegaram da Raquel foi assim, nossa, como o relacionamento de vocês Sim, me espelha, né? Você é me mãe de um menino, inspira. você tem um menino, né? Tem um menino. Né? Como espelha e inspira você, né? É aquilo que eu olho e quero ter e automaticamente me inspira. Sim, É. E o seu filho é pequeno, ele tem o que hoje? 7 anos. 7 anos, gente. O Júnior está fazendo 18 esse mês. 7. Né? O que, que mais mexe com você quando você vê aqueles vídeos engraçados que ele faz comigo, né? Não sei se você lembra no dia que ele saiu comigo. Eu lembro muito bem que você escreveu. Ele saiu comigo e ele foi no shopping e ele pegou meu celular. Nós estávamos no shopping, ele pegou meu celular, invadiu meu celular e falou: Amadinhas, eu tô aqui invadindo o celular da minha mãe hoje, só para mostrar para vocês que eu tô com a gata hoje, que você não tem noção. Olha aqui minha gata. Aí mostrou a mãe. Eu lembro do seu comentário, né? Eu lembro como se fosse hoje. E eu olhava e falava, poxa, né? E eu até comentei com o Júnior muitas vezes, Júnior, como o nosso relacionamento de mãe e filho inspira outras mulheres. Por que que te inspira tanto? Pela cumplicidade. E por ver um amor que não é um amor que se cobra, Exato. é um amor doador. Então eu falo cumplicidade nesse sentido. Uhum. Ele envolve e você envolve. Isso. Então isso é verdadeiro. E assim, eu percebo que nas relações de mãe e filho, às vezes é muita cobrança. Uhum. E a gente esquece essa leveza, Sim. que é o que mais me emociona. E por eu me ver muitas vezes assim com meu filho, e muitas vezes até ser criticada por isso. Sério, Raquel? Sim. Em que sentido? As pessoas pensam, tem que ser mais firme com ele, mais Isso, brava. isso. Olha. E eu sou firme, porque, como diz ele com você, dona onça. É, me chama de Dona Onça, Dona Fadiga, Dona Vassoura, tá, gente? Dona Onça porque eu sou brava, Dona Fadiga porque eu sou agitada, Dona Vassoura porque eu gosto de limpar a casa. Não gosto de ficar desorganizada. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Então, essa cumplicidade, assim, ela pra mim me emociona todas as vezes. Igual essa semana, teve o dia que você tava assistindo filme. Aham, E muita coincidência, né? Porque eu aham. tava exatamente com o meu filho no sofá. A gente tava vendo alguma coisa juntos. E eu até resolvi registrar aquele momento, porque ele falou, posso te dar um beijo? E deu, assim, um beijo de mim. Mamãe, eu te amo. Aquela cumplicidade. Falei, Senhor, muito obrigada. Porque ser mãe já é um privilégio. Sim. Mas já que você vai ser, não é o país das maravilhas como todo mundo prega, Sim, não é, meu né? A Deus. maternidade tem É dificuldade. para descer no paraíso. E quando você consegue olhar para a criança como uma oportunidade de curar a sua história e ressignificar, é Sim. diferente. Até a maneira que você vai corrigir é diferente. Então, eu não sou uma mãe permissiva, né? Uhum. Embora muitos acham por causa da cumplicidade, do Sim. carinho. Uhum. Mas eu sou uma mãe que tento estudar muito esse universo da criança, do adolescente. Tanto que os meus pacientes, eles falam, doutora, mas como que é maravilhoso você me atender? Como que você me entende? Você lê meu pensamento? Uhum. Mas por quê? Porque a gente se diminui para que Deus cresça e a gente entende essas pessoas, né? A mente do outro. Então, com o Júnior no seu relacionamento, eu realmente me inspiro por ver a verdade e a cumplicidade. E o amor, sabe? Porque é muito bonito ver um filho que admira uma mãe. Não, ele é apaixonante, até emociona. Um filho que, na verdade, tem prazer em praticar o que você instruiu. Porque mesmo. a palavra de Deus fala, ensina seu filho no caminho que deve andar. Uhum. Então, eu vejo ele praticando o que vocês ensinaram, né? É um legado. É. Então, se hoje eu pudesse definir o que mais me inspira, é o legado que vocês deixaram e que eu quero deixar para a minha geração, sim. E é tão interessante. Eu já fui muitas vezes criticada. Ah, você é muito grudenta com esse menino. Esse menino é muito grudento com você, né? Ah, mas o quê? Ah, você tem coisa que você permite, né? Porque principalmente de quem está mais próximo, né? Mas eu sou mãe de 3 filhos, né? E a diferença dos 3 são 3 anos de um para o outro, né? Escadinha de 3 em 3 anos. Eu tive os meus acertos com todos, mas tive os meus erros com todos, né? E os nossos filhos, eles não são perfeitos, eles têm personalidade diferente, eles têm pensamentos diferentes. Uns gostam de aparecer em foto, outros não gostam. Outros querem X profissão, o outro quer Y. Uns não gostam de praia nas férias, o outro gosta prefere ir para um museu. Por exemplo, a Annelise odeia praia, a Annelise ama museu. Você quer dar umas férias maravilhosas para a Annelise? Manda ela ir para a África. Esses dias eu falei, minha filha, você quer tirar férias onde? Lá na Índia, mãe. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Né? Cada um com o seu estilo de vida, com o seu gosto, né?
E às vezes nós somos muito julgados por isso, né? Às vezes as pessoas até me questionam, falam, nossa, você tem um estilo de amizade com a sua filha mais velha, que aparece muito nas fotos, a sua do meio fica mais distante, o seu caçula, nossa, parece que é o seu dengo. Não, gente, é níveis de relacionamento e respeito à individualidade de cada um, Sim. né? A Angélica ama foto, a Annelise não gosta de foto, não gosta de ser pública, o foco dela é estudar, é livro, é aquilo ali. O foco do Júnior é outro. O Júnior é um carrapatinho, é extremamente grudado comigo desde pequeno. Mas o que é interessante? E isso faz parte, Raquel. As pessoas vão questionando, vão perguntando da sua permissividade, vai cobrando. E eu sempre fui muito transparente. Uma das marcas da minha história, da pessoa que eu sou, é a transparência. É dizer, olha, a minha casa, ela tem teto de vidro, ela trinca. Os meus filhos não são perfeitos. Na adolescência, eles vão querer experimentar e fazer coisas que eu sou contra, que eu não concordo, mas que eu prefiro uma verdade que me faça chorar e a gente junto descobre um caminho para que a criança, o adolescente, o filho adulto que seja, entenda sobre essa verdade, do que uma mentira ou uma falsidade que me faça sorrir ou que as pessoas olhem e fiquem assim, nossa, que perfeição, ou jogue pedra pelas costas. Então, o que eu sempre falo? Não tem nada melhor que a verdade. Sim. Não tem nada melhor que a sinceridade. E criar filhos, você tem um filho, né? Eu tenho 3 filhos. É uma arte, meu Deus. O tanto que eu errei com a Angélica em alguma coisa, tentei diminuir o erro daquilo que eu havia cometido com a Angélica, diminuir o erro na Annelise, mas aí errei em outra área. Sim. Aí lá no Júnior não cometi o erro da Angélica, não cometi o erro que eu cometi com a Annelise, mas aí fui permissiva demais, talvez, de uma outra coisa, e você tem que pensar e voltar. E isso é uma coisa muito complexa mesmo, que as pessoas não entendem isso. E quando a Raquel, minha amiga aqui na minha frente, né, começou a compartilhar comigo, eu falei, poxa, que bom, né? A gente sendo real, mostrando tudo o que acontece, a gente acaba podendo inspirar outras pessoas. E é tão interessante que vale a pena mesmo. Uma das coisas que eu sempre vejo em vocês que me seguem, né, especificamente no que eu sei, no relacionamento que você tem com seu filho, você sempre fala comigo, com o Júnior, é justamente porque eu sempre mostrei tudo muito claro, né, de como meu filho é. Um dia eu comentei, eu me lembro, que ele pediu para fazer uma festinha lá em casa com os amigos, né? E aí uma festinha que não é 100% aquilo que eu gostaria, mas eu prefiro que tá na rua e tal. E teve uma hora da festinha, gente, o Júnior ama tocar, gente. Ele comprou aquelas coisinhas de DJ, né? E aí fica só aquelas batidinhas, ele me mostra as coisas, aí eu permito e tal, né? A gente vai entendendo. E aquele dia minha paciência esgotou, porque a música, que era só o ritmo, estava muito alta, e eu desci lá com toda a fineza, tipo assim, ai meu Deus do céu, Júnior, já deu, né? É horário, né? A gente é adolescente, é a fase que vai passar. E eu lembro que quando eu cheguei, eu fui chegando e eu fui dura com ele naquela noite. Você combinou que ia ser tal hora, já passou da hora, já deu. Eu estava estressada. Né? Sou mãe, sou amiga, sou permissiva, mas põe limite. Sim. Né? Permissiva em algumas coisas, para entender, claro, que tudo dentro daquilo que cada um dá conta da sua vida, né? Que bom. Isso é libertador. Cada um dá conta da sua vida, da sua casa, da sua família e tá tudo bem, né? E eu lembro que aquele dia eu tive uma lição tão grande. Ele pediu desculpa, porque ele realmente combinou ter o horário. Aí explicou que o pessoal, os amigos, estavam chamando o Uber e que o Uber estava demorando. Nossa, que vergonha, gente. Que é fato. Eu moro num condomínio longe da cidade. Sim. Igual ele fala, mãe, tem dia que o Uber nem quer vir aqui. Eu falei, não, então, um dia que eles não quiserem, você me avisa que eu levo os meninos em casa. Eu só todo mundo na porta, né? Né? Mas aí tá. E aí passou um pouquinho, eu esperei ele entrar e ele sentou perto de mim. Ele encheu o olhinho de lágrima e falou assim, mãe, desculpa se eu extrapolei no horário. Ele falou que aquela hora eu fiquei um pouquinho constrangido, mas só para te falar que eu sou um filho legal. Eu estava justamente contando para aquela minha colega o tanto que eu tenho orgulho de você. Meu Deus. Contando o que você faz. Eu estava ouvindo ela, como você gosta de ouvir pessoas. Eu senti tanta vergonha. Você falou, essa é minha cria, né? Gente, ele estava no auge. No auge do momento, no ápice de contar o orgulho que eu tinha da minha mãe. Poxa vida, quando ele falou aquilo para mim, meu chão saiu, eu falei, tá bom, filho, desculpa. Beleza. Aí ele me abraçou, falou, dona Onça, quando você ficar nervosa, que passou do horário, pergunta. Gente, olha o que ele falou para mim. Ô, dona Onça, né? Ô, dona Onça, quando eu tô nervosa. Dona Onça, quando você ficar nervosa, porque passou do horário prometido, não chega lá estressada. Eu não chego fazendo barraco, né, gente? Mas ele percebe aqui pelo rosto, ô unha abençoada.
Ele percebe pelo rosto, né? Sim. Aí ele falou assim, não chega lá estressada, não. Manda uma mensagem, mãe. Pergunta, tá acontecendo alguma coisa? Nossa, que tapa na cara. Aí eu falei, entendi. Aí agora, né? Atualmente, a gente aprendeu a lidar com isso. Isso é ter um relacionamento de cumplicidade, porque mostra respeito. Outra vez eu saí com ele, aliás, eu saí com ele não. Ele tinha combinado algo comigo e eu percebi que ele tinha mentido, né? Enfim, uma história assim meio complicada. E ele viu que eu fiquei estressada, porque houve de fato uma mentira. Ele devia ter uns 15 anos na época, tá fazendo 18 esse mês agora. Eu me lembro que eu busquei ele no local que ele estava. Quando nós chegamos, eu já desci. Eu ia descer do carro já bem estressada. Ele falou, mãe, nós podemos conversar nós dois? Eu falei, podemos. Concordo com você que você tá nervosa. Esqueci, né, mãe? A verdade, a mentira não, né? Eu falei, exatamente. Aí ele conversou e tal, eu fui entrando, e ele não ficou emburrado, ele não se omitiu, eu fui firme, e ele me cercou um pouquinho assim, antes de eu subir pro meu quarto, e falou assim, me desmontou, né? Mãe, espera um pouquinho, me dá um abraço aqui. Vamos ficar de boa. Meu Deus. Vamos ficar de boa, dá um abraço aqui. Aí olhou pra mim, pegou meu cabelo, gente, me lembrou, tem o pai dele, pegou meu cabelo e falou assim, me perdoa, mãe, eu sou adolescente, tenho certeza que as meninas já deu muito trabalho pra você também, mas eu vou aprender, tá, mãe? Nossa, hoje foi um tapa na cara e eu já descobri, mãe, que não adianta esconder nada da senhora, porque Deus vai e conta pra senhora de algum jeito, a senhora descobre. Eu falei, Deus não é fofoqueiro não, meu filho. E isso é tão gostoso, né, Raquel? Muito. Se torna leve, porque talvez você não teve isso com a sua mãe. Talvez eu não tive com a minha mãe. Não porque elas eram más, Isso. mas elas aprenderam diferente. Sua mãe, seu pai aprendeu diferente. Eles aprenderam que tinha que gritar, proibir, brigar. Não entenderam. E a gente não pode repetir esses comportamentos porque vão gerar feridas. E como é que você se sente hoje com um menino dessa idade? Como é que é o relacionamento de vocês? Hoje eu me sinto assim, na verdade, maravilhada e realizada com ele, né, na minha Uhum. maternidade, e ao mesmo tempo desafiada cada dia. Por quê? Porque são fases, né? Sim, é igual Nós videogame, precisamos. cada vez tá mais difícil. São fases, mas contudo um ingrediente não pode faltar. É o amor e a. Eu sempre falo que é se colocar no lugar do outro, né? A empatia, né? A cumplicidade. Sim. Com o Davi faz isso muita diferença. Quando você está me falando aí do Júnior, quando ele está muito agitado, que eu tento acalmar, porque ele ainda foi diagnosticado com TDAH, só que com hiperatividade. Uhum. Então é muito difícil lidar, né? Na parte da raiva, do impulso, na hora que Sim. a criança está assim. E para as pessoas, muito você tem que ser, às vezes, mais firme, mais agressiva, e não vai Uhum. funcionar. Piora, né? Não Naquele vai, não momento. adianta. O povo tem mania de querer educar o filho da gente, né? Mas, enfim, a gente está ali para respeitar, e quem quer ter ajuda, a gente está para ajudar também. Quando ele está tomando banho, que ele acalma, ele fala assim: mamãe, tá tudo bem, me perdoa, aquela hora eu acho que eu passei do limite mesmo. Eu não soube lidar com as minhas emoções. Então, ver o seu filho aprendendo algo que é tão precioso com 7 anos já, Nossa. imagina isso depois, não tem preço, né? Porque existe até uma pesquisa que fala que daqui a 15 anos as profissões elas vão ser muito escassas. Vão ser Sim. mais nessa área mesmo, emocional, da educação e Uhum. medicina. Mas a habilidade que todo mundo vai precisar é a socioemocional. Legal. Então, se desde pequeno as nossas crianças e os pais não se preparar para isso, não vai ter como. Não vai. E nesse mundo que a gente já está vivendo, a gente já tem visto acontecer isso. Então, hoje, como eu me sinto quando eu vejo a maternidade em si, quando eu vejo uma família, essa é a palavra que eu defino, eu vejo estimulada e desafiada a querer ser uma peça que ali pode fazer como se fosse uma intermediadora. Não no sentido, né, de ser um deus ali naquela vida, Sim. mas de mostrar o olhar da mãe, de mostrar o olhar do filho e dos pais, e como que a gente pode lidar com isso. Porque eu tenho certeza que o Júnior também teve desafios. Nossa. Mas não é o não ter. É como lidar com eles, né? É, Então, é o isso, saber lidar com esse desafio, isso mesmo. e nós, enquanto pais, temos que estar preparados. É, às vezes, eu até brinco, né? Às vezes os outros filhos brincam comigo, né? O Júnior teve mais sorte que a gente. Olha, a gente sofreu tanto, né? E eu falo, realmente eu preciso pedir perdão para vocês, né? Porque com um, né? Eu era marinheiro de primeira viagem. Na segunda, eu estava tentando acertar naquilo que eu havia errado. Se eu tivesse 10 filhos, eu acho que o Luquinha ia lucrar o último, né? Aliás, o último invertido, né? O primeiro, o caçulinha, né? Sim. Então, isso faz parte da vida, né? E é claro que tem momentos que eu olho e falo, poxa, eu falhei, poxa, eu errei. Mas eu observo muito também uma coisa, o Júnior tem muita personalidade do pai dele. Eu até comentei com o Cirino esses dias, eu falei, meu bem, incrível como caminhar com ele hoje o dia inteiro é ver ele repetir os mesmos comportamentos do pai.
Eu falei como é importante a força do exemplo, né? Quando ele era mais novinho, ele falava assim, nossa, meu pai tem umas brincadeiras sem graça, tem hora. Nossa, meu pai conta umas piadas sem graça. Aí agora, ele já adulto, quando eu percebo, ele está contando a mesma brincadeira, a mesma piada. Por exemplo, o Cirino tem hora que a gente fala, meu bem, olha para mim quantas horas, por favor. Aí eu pergunto quantas horas. Ele fala, meio-dia para as 4. Gente, eu sou casada há 30 anos, eu escuto ele falar isso a vida inteira. Esquece de perguntar a hora para ele. Depois ele fala a hora. Aí, esses dias para trás, eu perguntei, Júnior, quantas horas? Ele, meio-dia para as 4. Aí foi tão engraçado. Eu falei, gente, eu fico irritada quando o Cirino fala isso. E agora? Como é que eu vou lidar com o Cirino? Aí eu olhei para o Cirino Júnior e falei, que hora que é meio-dia para as 4? Não sei, meu pai que fala. Olha que legal. Então tem o pai, né, Sim. na figura do menino, que traz a força do exemplo, mas tem a mãe, que traz esse equilíbrio, Isso. que traz esse acolhimento, que traz essa companhia, que traz essa amabilidade que você não teve na sua figura e que hoje você abraçou de vez e tem, em resumo, talvez, tem uma cumplicidade que era o que você sempre quis na sua história de menina, né, de Exatamente. criança, que você cresceu sem e hoje você pode ser livre de uma depressão pós-parto que traz muito problema para a gente educar os nossos filhos, né? Sim. E poder conduzir o seu filho nessa aceitação e não ver ele como um momento de ou algo que pesou, Sim. mas como alegria. Você, em algum momento da sua vida você identificou que a depressão pós-parto era o medo daquela criança sofrer? E talvez o medo dela ser rejeitada Uhum. em algum momento. Porque, assim, eu fui fruto de uma gestação fora do casamento. Uhum. E isso, no passado, era muito pesado Sim, para as mulheres, né? muito. Então, eu só fui descobrir isso anos depois. Então, é muito leve, eu posso falar isso, porque hoje a gente ri, né, da história. Sim. Minha mãe fala, pelo amor de Deus, não conta pra ninguém. E isso gerou muito em mim, assim, eu não quero repetir isso, lógico, né, porque ela me passou um sofrimento. Quando eu vejo meu filho, no caso da depressão pós-parto, eu acho que foi um medo de me ver sendo mãe, talvez não ser a mãe do afeto que eu tanto senti falta e, na verdade, eu achava que eu não sentia. Que só me descobrindo é que eu vi o quanto eu criei uma dependência de pessoas e de coisas. Nossa, Raquel, isso é forte, hein? Demais. E eu não achava isso em mim. Então, quando toda mulher que às vezes é muito possessiva, né? Muito autoritária, muito perfeccionista, às vezes muito pegajosa, né? Com amizade, o que foi, eu comecei a perceber que era uma dependência que eu tinha. Dessa rejeição, né? Que eu tive. Sim. E dessa carência também. Então, quando eu tive a depressão pós-parto, foi uma junção, sim, do emocional, de tudo que eu estava vivendo também em termos de trabalho, e desse trauma, que depois a gente vai falar melhor, religioso que eu estava passando. Mas a maternidade, quando eu percebi que eu estava repetindo e que essa amabilidade estava perdendo, foi onde Deus usou para me resgatar. Tipo assim, você acordou, o resto é ai, perseguição, ai, sofrimento, Não. mas nessa hora você falou, não posso. Não posso. Exatamente. Que legal. Isso. Até porque quem é mãe sabe que enquanto é com você, você vai dando conta, Sim. né? Vai segurando a carga, Vai né? segurando a carga. Quando você pensa, não por proteger demais, porque talvez, né, podem confundir com superproteção, não. Mas é por entender que eu estava fazendo algo com uma criança de 2 anos, que eu falei pra você que ele tinha na Muito época. novinho, gente. E que não... Quando eu tive uma vez um surto de raiva muito grande, eu dei um sacode nele. Eu joguei, sacudi, assim. E joguei, assim. E eu nunca esqueci o rosto dele, de medo. E aquele dia eu lembrei de todos os medos que eu passei, da onde vinha ter o medo, né? Raquel, você é tão fofa, tão meiga. Você sacudiu o bichinho e jogou, queda, menino! Mas eu sou brava. Que Eu sou brava. ninguém pensa, né, gente, olhando essa doçura aqui, essa mansidão para falar. Interessante, né? No surto que a gente tem, né? No ápice, olha o que a gente faz. E quando você olhou o rostinho dele, como é que foi? Então, mas isso serve, assim, pra gente refletir. O primeiro caminho pra mudança é você reconhecer que não tá legal aquela rota, como você mesmo falou esses dias, que você tá seguindo. Então, foi muito difícil pra mim olhar aquele rosto e saber que eu tava promovendo aquilo. Meu Deus. Porque eu estava doente. Sério. Eu precisava me cuidar. Sim. Né? E só assim eu poderia realmente mudar aquilo e eu não sabia, mal sabia que ia ser minha cura. Porque vocês vê esse post aqui falando equilibrado, o que for, mas eu falo isso com quem passa na minha vida. Deus te ensina, a psicanálise te capacita, não é? Sim. Ciência e fé, e você decide se você vai praticar aquilo que ele está te instruindo. Então, até pra gente falar, você consegue falar.
Então, com a maternidade, para mim, educar ele, hoje é assim, como eu estou falando. Todas as vezes que a gente está mais nervosa do que aquilo que já está nervoso, vai dar BO. Uhum. Eu brinco assim. Sim. Todas as vezes que você fala, "Ai, é fácil", não é. Uhum. Porém, se você escolher esse caminho, mesmo que você erre, você vai conseguir. Porque se você falar, você é perfeita hoje, você é doce, vai fazer, não. Quando eu brigo, eu vou lá, a diferença é que eu falo, filho, mamãe estava nervosa aquela hora, Uhum. estava muito brava, fiquei com muita raiva, fui grossa, você perdoa a mamãe pela grosseria, mas você entendeu o que você fez de errado. Então, eu pontuo aquilo. E eu sou apaixonada também por estudar a parte de neurociência, né? Que Sim. fala da parte que vai falar. Então, eu vejo que funciona. E juntando com a psicanálise, você fala, meu pai, Não, como é a diferença é maravilhoso. muito grande. E as especializações pra gente que já tá, assim, há um tempo, é maravilhoso, que vai abrindo seu Que entendimento. isso, demais. Gente, você falou uma coisa interessante, né? Filho, eu não estava bem. Tem os nossos processos de evolução, né? Eu tive a fase de que eu estou nervosa, estou estressada, fiz algo, arrependi. Depois a fase de fazer algo, volta lá, me perdoa, não estava bem. E aí agora, né, com filhos já adultos, tem a outra fase, que aí você manda mensagem, você pensa, poxa, ela tá lá do outro lado viajando, é que eu mandar mensagem, como é que ela vai se sentir? Eu vou estragar o momento. Então deixa eu apagar antes que ela leia. Depois, quando a gente chegar, deixa eu anotar aqui nas notas que a gente conversa sobre isso, né? E uma fase interessante, esses dias para trás, né, aconteceu algo entre eu e o Cirino Júnior, né, que ele, meu menino, né, que não foi legal, não gostei, coisa besta, mas eu não gostei, e eu estava muito estressada no dia, e ele percebeu e veio conversar comigo. Mãe, vamos conversar? Aí eu olhei para ele, eu sei que se fosse conversar com a Laura, eu ia magoar ele, né? Porque a minha personalidade é forte, e a gente, quando é terapeuta, a gente também tem um certo conhecimento da outra pessoa, e até para a gente pontuar as palavras, para ser leve, mas para também, né, doer, para tipo assim, deixa eu fazer você acordar e ver que não foi bem assim. A gente também, às vezes, sabe fazer. Sim. E naquele dia eu entendi que eu não podia conversar com ele. Aí eu olhei para ele e falei, filho, vamos fazer um negócio nós dois? Eu não gostaria de falar sobre esse assunto hoje. Deixa eu digerir melhor o que aconteceu. Vamos dormir, descansar. Amanhã cedo a gente fala sobre isso. Pode ser? Gente, foi tão legal. No outro dia ele acordou. Eu já estava no escritório trabalhando. O Júnior trabalha desde 14 anos conosco, né? Eu ensinei desde pequeno, gente, e é maravilhoso. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui gravando podcast, a coisa mais linda. De manhã na live, ele abriu a porta do escritório rapidinho, com mochila nas costas. Estou indo lá cuidar da nossa empresa, né? Ele trabalha com o meu marido junto conosco na nossa empresa e também ajuda no Instituto, em algumas coisas. Os vídeos quem edita é ele, né? A grande maioria, menos dos podcasts. E eu lembro que esse dia ele bateu na porta do escritório, né? De manhã, eu estava trabalhando, não estava fazendo live mais, estava trabalhando em alguma coisa do Instituto. E ele olhou para mim e falou, já tomou café? Eu falei, já. Ele falou, quer um cappuccino? Eu falei, aceito. Ele queria me massagear, né? Me amansar. Amansar a dona Onça. Ele foi lá, dona Onça. Ele foi lá, trouxe um cappuccino com uma bolachinha assim do lado, sentou, me serviu, cruzou as pernas assim, daquele jeito bem, né? Largadão assim. Ele falou, mãe. Aí me contou uma história, me contou outra história, conta de cá. Aí eu percebi que ele estava me amansando. Aí quando terminou, ele falou assim, e aí, tá preparada para conversar hoje? Eu falei, meu filho, diante de tudo que a gente já falou, eu acho que você já entendeu o que era para entender e eu também já entendi. Então é o seguinte, vamos deixar isso para lá? E ele me falou uma coisa que eu achei fantástica. Ele falou, mãe, é tão bom poder editar as suas aulas. É tão bom ver você dando aula, porque ele edita as aulas, né? Ele tem que ver se eu errei alguma palavra, Ele te admira. Ele tem que ver se no momento lá a voz sumiu. Às vezes ele falou, dona Ângela, você falou um trem sem sentido aqui. Eu falei, não. Ele falou. Eu falei, você não aprendeu o vídeo? Aí eu falei, nossa, ele falou, não dá nexo. Raquel, ele senta com os amigos para aconselhar. É lindo, né? Ele vai na casa de vizinhos e aconselha quando os casais estão separando. Esses dias ele me contou, mãe, eu fui na casa de um casal falando de tal. Eu fui lá e fui aconselhar os meus. Eu falei, ô filho, que coragem. Mãe, eu falei com respeito e tal. E a gente fica olhando, realmente, deixar um legado não precisa de grito, não precisa repetir os comportamentos que machucaram a gente no passado. A gente aprende com a vida, a gente tem consciência que nós erramos com o filho, erramos com o outro, erramos com o outro. Se tivéssemos 10, íamos errar com todos, mas também a gente vai acertar. Sim. Mas tem hora que a gente vai ter que chegar e falar, olha, você me perdoa, vamos começar de novo, vamos pensar aqui, vamos refazer. Isso é libertador.
Raquel, pra gente fechar, que as meninas já deram sinal. Tá tão gostoso, Tem mais né? gente para gravar de cá, né? É. A gente volta, conversa outro dia, né? Tem mais coisas para fazer hoje. Raquel, como que é ouvir alguém na terapia como se você estivesse ouvindo você no passado? A pessoa contando o que você fazia sem que ela soubesse. Na verdade, para mim, se eu for definir uma palavra, é libertador, é transformador. Eu comecei um filho, como diz a nossa amiga Marilene, já tem um tempo, eu tenho que terminar um livro, que vai chamar Metamorfose das Emoções. Sim. Que é exatamente o que eu passei, né? E a Aham. gente passa sempre na nossa vida. Então, se eu puder falar o que é para mim, é transformador. E quando eu vejo essa pessoa compartilhar comigo, enquanto mãe, pessoa, né? Porque a minha história também tem coisas pra gente voltar aqui, desde a infância que eu passei, Sim. que mexe muito. Então, quando eu me vejo naquela pessoa, eu sinto um instrumento para que ali ela tenha um apoio, ela tenha uma voz que talvez eu demorei anos para ter e até Deus colocar você no meu caminho para encontrar. Então, aquela voz que clama no deserto, né, que Paulo fala lá, a gente tem essa voz hoje, se a gente quiser. É uma oportunidade da gente ser um instrumento na vida das pessoas. Não só de criticar, de julgamento, sabe? Mas de fazer com que ela chegue talvez aonde ela nem ela saiba onde vai chegar. Porque se hoje eu estou aqui é porque muitos duvidaram, até eu mesma às vezes não acreditei em mim. Mas eu sabia que existia um propósito e cada pessoa que ele coloca, eu sou grata, eu sou feliz, eu sou uma pessoa assim, quem sabe, quem convive comigo sabe disso, sabe? Tem até que tomar cuidado, né, para não ter transferência, aquela questão de vai virar amizade ou não vai virar, sabe? Mas é uma linha muito tênue Sim, que tem que tomar cuidado. normal. E eu vejo que ali, o mais profundo, que é pra gente finalizar, eu encontrei o meu propósito e o meu chamado com Deus. Porque misturar ali ciência e fé, como diz você, da licença agora da profissional, Sim, exato. e poder falar como instrumento de Deus é libertador, é transformador. E se eu puder deixar assim um recado para todos que estão nos ouvindo, quem é mãe ou ainda vai ser, é que esse legado que a gente se inspira, que às vezes para tantos pode ser tanta bobeira, que a gente se dê um olhar mais gentil para ele, sabe? Um olhar mais de amor, de compaixão. Talvez a gente é muito duro conosco mesmo. E quando a gente está sendo duro com os filhos, na verdade é a gente que está sendo transpassada ali naquele momento. E quando eu vejo jovens que estão fazendo a rota de fuga com 18 anos porque não quer ficar mais perto do pai e da mãe, Você lembra? eu lembro e me sinto mais estimulada de entender, gente, nós pais somos fundamentais na criação dos nossos filhos. Sim. Então, Raquel não tem capacidade, busca ajuda, busca autoconhecimento, a psicanálise liberta, né? A palavra de Deus, ela liberta, transforma e cura, mas o conhecimento aqui da terra também, ele abre a sua mente, ele dá um entendimento. Importante, né? Muito importante. Obrigado, Raquel. Eu vou fechar aqui agora com vocês. Quero dar um recado para você que é mãe, para você que é pai. Não se preocupe tanto com o que as pessoas vão dizer sobre os seus filhos e sobre a mãe e o pai que você é. Se preocupe em manter um relacionamento de amizade e cumplicidade com seus filhos. Não cobre deles que eles têm que ser perfeitos, porque eles não são, e nem você foi. Lembra do tempo que você era da idade dos seus filhos? Talvez os seus filhos hoje cometam erros muito menores do que o que você cometeu. Talvez eles estão em crise como você já esteve um dia. E talvez toda essa pressão que você está tendo para educar, para conduzir, para às vezes não aceitar, não ouvir, é uma autocobrança da sua história. Sabe que ser mãe é algo desafiador. É maravilhoso, mas é muito doloroso. É muito complexo, tem hora. Mas é algo que nos transforma de dentro para fora, que nos faz chegar mais perto de Deus, que nos faz ter que conquistar um ser que te conhece exatamente como você é, conhece suas qualidades, conhece seus defeitos. Tem gente lá de fora que nunca viu você surtada, estressada, nervosa, mas seu filho já viu, sua filha já viu. E tenha paciência. Jamais se esqueçam que eles também estão em obras. Jamais se esqueça. Às vezes tem coisa que a gente não concorda, mas a gente tem que entender, aceitar, tolerar, acolher e ajudar que os nossos filhos ressignifiquem
o significado daquela trajetória, daquele propósito, de tudo aquilo que há para acontecer. Então, tenha paciência, busque conhecimento, mergulhe em conhecimento, busque ajuda se for necessário e tenha muita alegria nesse grande ofício, nesse maravilhoso ofício que é ser pai e ser mãe, ser pai e ser mãe, né? E você pode fazer isso com muita excelência, tá? Beijo pra vocês. Semana que vem nós voltamos. Obrigada, Raquel. Obrigada, Viu? gratidão, Depois muita você vai voltar, porque gratidão. tem muita coisa pra contar ainda, Se né? Deus quiser. Semana que vem a gente tem um episódio maravilhoso. Se eu fosse você, já deixava aí bem marcado aí no seu celular. Ou fica atento aí nas minhas redes sociais, tá? Gostou? Curte, divulga, se inscreva no canal e a gente se encontra semana que vem no próximo episódio com outro podcast, tá? Beijo no coração e até mais.